Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de a Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Olá, boa noite, Enzio. Seja muito bem-vindo. Olha, nós estamos muito felizes. Não estou ouvindo. Boa noite, Delfa. Como é que você está? Como é que está o nosso querido operador aí, o Johanno, né? Okay. Um abração para vocês aí. Estamos um pouquinho longe, né? Só um pouquinho, né? Mas estamos unidos no coração, né, meu querido? Então, seja muito bem-vindo. Nós do Centro Espírita Zil da Gama temos um prazer muito grande de você estar conosco nessa noite. E então nós vamos dar nossa boa noite àqueles irmãos que estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos, porque hoje nós temos o nosso querido irmão Enzio Gomes, que é de Cascavel, lá no Paraná, e vai trazer um tema muito importante nos dias de hoje, um dos esclarecimentos que nós vamos realmente ficar enriquecidos. Então, meus irmãos, vamos nesse momento fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nós estamos muito agradecidos por mais essa noite, por essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais sobre essa doutrina espírita que tantos esclarecimentos vem nos trazendo para que possamos ter realmente uma vida feliz, uma vida seguindo o caminho que Jesus ensinou. Que nosso irmão Enzio, que vai trazer esse estudo, essa sua palestra, esteja sempre inspirado pelos mentores desta casa, pela mentora Zilda Gama, para que ele possa nos trazer o estudo que preparou com tanto carinho. E que nós, Senhor, estejamos receptivos a esses ensinamentos, para que possamos colocá-los no nosso dia a dia. E assim, Senhor, nós pedimos mais uma vez que continue conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, Enzio, a palavra é sua, ok? Obrigado, Delfa. Né? O tema realmente é um tema muito pertinente para as nossas reflexões, porque ele, entre outros, deveria ser um que todos os dias
nós deveríamos trazê-lo para, pelo menos durante 5, 10 minutos, no trânsito, na hora do almoço, na hora, pelo menos, se não consegue durante o dia, pelo menos antes de dormir, não antes de apagar na cama, certo? Então, às vezes a gente vai tomar um banho, a gente vai fazer uma rápida refeição, então pegue ali 5, 10 minutos para pensar um pouco sobre esse tema, que são as penas futuras segundo o Espiritismo. Um tema, primeiro que é uma obra pouco estudada, não é? Que é o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a sua quarta obra de referência, né? Vamos chamar dessa forma, que é o próprio Kardec chama assim, obra de referência, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. É a quarta obra, bem pouco estudada. Eu vou me permitir fazer algumas leituras aqui com vocês. Estou usando a tradução que foi publicada pela FEAL, pela Fundação Espírita André Luiz, e no capítulo 8, que tem exatamente esse título, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Mas antes da gente mergulhar nesse texto, inclusive nos vídeos de divulgação, antes de iniciar o nosso bate-papo, falou-se ali de uma obra que faz uma análise muito profunda e muito séria da primeira edição do livro O Céu e o Inferno, e vale realmente a pena, né, a leitura desta obra, porque mostra o Espiritismo no momento em que Kardec o está construindo, né, do nosso querido Paulo Henrique Figueiredo, e o Lucas, né, fizeram um trabalho de pesquisa gigantesco, e vale muito a pena também essas reflexões. Mas a ideia é a seguinte: por que esse tema, né, nos chama a atenção, e eu enfatizo, esse é um dos temas que tem que estar no nosso dia a dia? Pelo seguinte, quem já não ouviu, e eu já falei isso, já pedi desculpa muitas vezes, né, porque eu tive uma formação inicial, como a maioria de nós. Eu comecei lendo Allan Kardec, mas também fui lendo outros autores antes de consolidar a ideia kardeciana sobre os princípios da doutrina espírita. Então, alguns temas, nós tivemos, assim, uma formação inicial muito falha, né? E não é pela falta de leitura, nós líamos bastante, eu sempre li muito, né? E não faço só a leitura pela leitura, eu leio estudando, eu até brinco assim, eu como, né? Não pela velocidade, mas eu mastigo eu faço um processo de digestão do conhecimento, como o nosso nobre Rubem Alves, quando falava sobre educação, nos remetia à sua cozinha do conhecimento, né? E por que isso? Porque o que acontece? Quando nós começamos a estudar qualquer assunto, e isso hoje é a neurociência cognitiva, um tema que nós estudamos, inclusive no âmbito acadêmico, nos demonstra que todo conhecimento, quando ele é construído, ele parte daquilo que nós temos e vamos para aquilo que nós não temos. Então, quando eu mergulhei para estudar a doutrina espírita, como acontece com todas as pessoas, eu trouxe já uma série de definições, uma série de conceitos, uma série de ideias, de preconceitos, uma série de ideologias. A maioria de nós viemos de outras religiões, outros pensamentos filosóficos, né? Então, nós trazemos já uma forma de compreender a realidade e de compreender aquilo que nós acreditamos, que faz parte do conjunto das nossas crenças e ideologias. E quando vamos estudar qualquer coisa nova, qual é o ideal? Eu pego o autor, faço as leituras que esse autor me apresenta, e eu vou descobrindo a ideia desse autor. Se eu concordo com as ideias dele porque são iguais às minhas, eu simplesmente acrescento a forma de falar daquele autor. Se eu discordo do que ele fala, eu trago só a informação do que eu discordo dele. Mas quando esse autor traz coisas novas, certo? Que não é a ideia de eu concordar ou discordar, mas é a ideia de eu transformar o conhecimento que eu já tenho, eu preciso sair da onde eu estou para essa nova forma de olhar a realidade. E essa é uma coisa que o Cristo fez. Ele apresentou isso com muita propriedade à sua época e disse que
como as pessoas iam esquecer o que ele estava ensinando e precisava de ensinar muito mais coisa, ele disse, olha, eu mandarei um outro consolador para que possa falar o que eu não consigo falar agora, que eu não posso falar pelo nível de conhecimento da humanidade, e também vai fazer vocês lembrarem daquilo que eu estou ensinando. E nós sabemos que a doutrina espírita é esse consolador prometido pelos seus próprios princípios, pelos seus próprios fundamentos. O que acontece? A doutrina espírita, ela trouxe toda uma forma de pensar, não baseada na opinião de um homem. Então, nós, quando falamos de Kardec, eu, pelo menos, tenho uma admiração, um carinho, um amor muito grande por esse homem, independente de qualquer coisa, pela sua capacidade de raciocinar, de conseguir pensar coisas que, naquela época, existiam grupos de cientistas que tinham dificuldade de compreender coisas muito simples, e Kardec conseguiu compreender coisas muito complexas, né? E eu tenho essa admiração profunda por esse homem, por essa capacidade que ele teve de ir à frente, de estar... Kardec está à frente da gente, na sua forma de pensar. Ele está muito à frente da gente. Isso que demonstra a superioridade desse espírito que o Cristo escolheu para trazer o Consolador prometido. E aí, volta aquele ponto que eu disse. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu deveria ter pegado a proposta racional de Kardec, a sua lógica, e pegar todo esse conjunto de ideias que ele nos apresentou, principalmente em O Livro dos Espíritos, e nós vamos ver que alguns pontos que nós vamos pegar aqui desse capítulo, como ele vai colocar, é um resumo. E onde é que está o conjunto? Está no Livro dos Espíritos. Tudo que a gente pegar no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e a Gênese, a base está no Livro dos Espíritos. Não necessariamente naquela divisão que eu já ouvi muita gente falando, a primeira parte é a Gênese, a segunda parte é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a terceira parte é o Evangelho, a quarta parte o Céu e o Inferno, não necessariamente nessa organização, mas no livro como um todo. Porque aí senão teria que separar, a primeira parte não tem nada a ver com a segunda, que não tem nada a ver com a última, e não é assim. É uma construção de uma ideia que traz o pensamento da doutrina espírita que está no Livro dos Espíritos. E aí eu deveria ter pego essa proposta de Kardec, por exemplo, quando ele fala da reencarnação, como algo que acontece porque a gente encarna para poder evoluir, como está na resposta da questão 132, e como eu não consigo chegar à perfeição em uma encarnação que, ainda hoje, com todo o avanço da ciência, da medicina, da biologia, nós chegamos, hoje está em média entre 70 e 80 anos, mais ou menos, dependendo do país, dependendo do clima, dependendo de fatores, alguns fatores diversos, isso é insuficiente para que eu consiga chegar à perfeição, sair do estágio de simples e ignorante, questão 115 seguintes, e chegar à perfeição, como descrito na resposta da questão 132 e na escala espírita, não tem como a gente conseguir isso em uma só encarnação de, no caso hoje, 80 anos. E é por isso que precisa-se que haja a continuidade daquela encarnação. E aí essa continuidade chamada de reencarnação. E os espíritos vão deixar muito claro no capítulo da reencarnação, na segunda parte do Livro dos Espíritos, e também na quarta parte, que as reencarnações são solidárias entre si. Eu não posso ver como, aquela encarnação não tem nada a ver com essa, que não tem nada a ver com a próxima, porque a próxima não tem nada a ver com essa aqui. Não. Cada encarnação são momentos onde eu sou submetido a um processo pedagógico para, diante desse processo pedagógico, eu possa aprender o que eu preciso. Se o objetivo da encarnação é chegar à perfeição, e ser perfeito é ser exatamente como Cristo é, como ele se apresenta, por isso Kardec o apresenta como guia e modelo da humanidade para essa perfeição, esse processo do encarnar e reencarnar, é justamente o processo pelo qual eu estarei submetido para ser igual a Jesus. Esse é o objetivo, chegar à perfeição.
e o modelo e guia da perfeição é o Cristo. Veja, é bem lógico. E aí o que acontece? Quando é que a gente falha? Quando é que nós falhamos? Deixa essa pergunta no ar, para a gente começar a pensar, pelo seguinte, e aí volta o ponto que eu disse. Quando eu comecei a estudar, eu aprendi, naquele momento, justamente, e talvez esse seja o ponto, pelo pouco conhecimento do conteúdo do Livro dos Espíritos, principalmente pelo pouco conhecimento do Livro dos Espíritos, e como complemento, pelo desconhecimento de Revista Espírita, que, felizmente, eu conheci pouco tempo depois. Meu primeiro contato com o Livro dos Espíritos foi no dia 7 de julho de 1990, então são 33 anos. Isso não me traz orgulho nenhum, ao contrário, porque Kardec em 13 anos fez o que fez, eu em 33 quase não saí do lugar. A única coisa que eu fiz foi ler muito, mas o resto, olha, pessoal, espírito terceira ordem, bem ralezão. E aí, eu aprendi, e falava isso nas palestras, e por isso pedi desculpas muitas vezes para as pessoas, que é assim, então eu estou sofrendo hoje porque eu fiz coisas erradas no passado, então agora eu estou pagando. Enquanto eu não pagar, que aí é a reparação, então a reparação é pagar, eu não vou parar de sofrer. E eu vou continuar sofrendo enquanto eu não pagar o que eu devo. E aí esse raciocínio ele se traduz numa frase muito comum. Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, meu Senhor Jesus, essa vida é muito difícil. O que será que eu fiz de errado no passado? Eu devo ter jogado pedra na cruz. Aí eu brincava assim, vocês jogaram pedra na cruz, eu devo ter pregado o Cristo. Não é? Esse raciocínio, ele é um raciocínio que ele não é da doutrina espírita. Certo? E mesmo com a questão da discussão das traduções do livro Céu e Inferno, independente dessa questão das traduções, no Livro dos Espíritos, que é quando eu disse que está nas outras obras, está tudo fundamentado no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos não me autoriza a pensar isso. Então, esse não é um raciocínio da doutrina espírita. Ele é um raciocínio que vem ancestral, vamos colocar dessa forma, e que já faz parte da cultura humana já de muito, muito tempo. Né? E ele agravou-se, né? Ele ficou muito mais grave, essa forma de pensar, com a romanização do cristianismo. Essa é uma concepção que no judaísmo, né, já existiam alguns grupos que pensavam dessa forma, e isso fica muito patente com a ideia do temor a Deus, né, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus, senão eu acabarei virando um churrasquinho bem passado pela eternidade. Nem todos os judeus pensavam assim, nem todos os hebreus pensavam assim, tanto que quem conhece a obra Paulo e Estevão, vendo o pensamento de Estevão, que não conheceu o Cristo no início da obra, veio conhecer no decorrer da obra, tanto de Estevão quanto de Abigail, era aquilo que eles tinham aprendido com a mãe deles, e não era essa concepção que Estevão e Abigail tinham. Tanto que quando ele conhece o evangelho que Pedro apresenta, ele vê a alegria que ele traz, porque ele não tinha essa concepção, e agora ele tinha essa proposta que o Cristo trazia da vida eterna. Né? É tanto que Paulo não aceita isso no primeiro momento. Então, nem todos os judeus têm essa concepção. Porém, com a romanização do pensamento cristão, essa ideia de quem não faz o que Jesus manda, traduz, igreja, vai pagar no fogo do inferno. E há toda uma alteração na concepção de vida após a morte, há toda uma separação da ideia de imortalidade, da vivência do dia a dia das pessoas, porque se olharmos nos livros históricos, né, os bons livros históricos, e aí eu vou me permitir não fazer referência aos livros mediúnicos, mas os bons livros de historiadores, até mesmo historiadores ateus, né, nós vamos ver que os primeiros cristãos, né, aqueles que viveram o chamado cristianismo primitivo, eles não eram suicidas como a gente tem na definição mais clássica, mas as pessoas se entregavam para os leões, se entregavam para a fogueira, assim, cantando, né? A loucura do cristianismo, a loucura do evangelho
como Paulo vai falar. E por quê? Porque a ideia de imortalidade era um pensamento comum, era algo do dia a dia das pessoas. É como nós hoje falamos de futebol, falamos de política, falamos de economia, falamos dos temas mais cotidianos do nosso dia, falamos, você viu a notícia na TV, olha, tem uma nevasca na Alemanha, e olha, nem começou o inverno, o nosso calor esse ano deve ser, assim, muito pesado, né? Quer dizer, então a gente já começa a ficar preocupado com o calor, e isso é tema do nosso dia a dia, mas você viu o preço da comida? Quer dizer, isso faz parte do nosso dia a dia. Esses temas nós discutimos no dia a dia, mas ninguém fala de imortalidade. E não falando de imortalidade, muito menos reencarnação. E como nós não falamos de imortalidade, nós não paramos para pensar sobre tudo que está relacionado a isso, como eu acabei de dizer, a própria ideia de reencarnação. E como não pensamos sobre isso no nosso dia a dia, isso não faz parte da nossa vida. E aí, o que aconteceu com o pensamento cristão? Se dissociou a realidade da imortalidade e se construiu uma separação. Separou mesmo. Então, é o outro mundo, é a outra vida, sabe? É lá, são eles, e nós aqui. Separou-se isso. Muito bem. Veio a doutrina espírita e Kardec quebra isso. E ele vai dizer, mas espera aí, o mundo normal primitivo é o mundo espiritual. Eu sequer saio de lá. Quando eu encarno, a única coisa que acontece é que, como eu estou ligado a um corpo físico, eu tenho algumas limitações para interagir com esse mundo. Eu tenho algumas limitações. Quem estuda o capítulo 14 de A Gênese, no item 18, acho que no item 18, fala da qualidade dos fluidos, é textual. Você pode pegar qualquer das traduções que você tem em casa, no item 18 do capítulo 14, você vai observar isso. Olha, os encarnados, eles são iguais aos espíritos. Por quê? São espíritos. Então, Kardec, ele quebra aquela separação. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, olha, o Espiritismo é o elo que liga ciência e religião. Aquilo que a religião pregava e aquilo que a ciência prega. Ele traz isso para a nossa vida cotidiana. Ele diz, nós somos espíritos. Inclusive, eu tenho um corpo físico. O espírito lá do morto não tem corpo físico. Então, tem coisas que eu consigo fazer que ele não consegue. Isso está no capítulo 14. Então, Kardec quebra isso. Só que lembra que eu falei, quando eu comecei a estudar, ao invés de eu pegar a ideia de Kardec e mudar a minha ideia, eu trouxe a minha ideia para dentro do que eu tinha estudado de Kardec. E aí eu começava a pregar o pensamento de Kardec a partir do meu olhar. E qual era o meu olhar? O olhar que eu já trazia de outras religiões, inclusive em outras encarnações, muitos de nós, que hoje somos espíritas, divulgamos o evangelho, tivemos encarnações onde fomos pessoas assim com o pé bem enfiado nas religiões do passado, tentando empurrar o Cristo na marra para as pessoas e punindo-as de modo muito caloroso, vamos dizer dessa forma. O pessoal sabe, participa de reunião mediúnica, sabe. De vez em quando chega um espírito, você me queimou, seu padrezinho, sua freirazinha sem noção. Eu te conheço de outros festivais caloríficos, né? E hoje nós estamos nessa ânsia de levar o evangelho de modo libertador, né, das nossas consciências e dessas coisas que foram sendo colocadas no decorrer do tempo. Pensando dessa forma, né, a concepção de consequência das minhas escolhas, ela acabou sendo contaminada por tudo isso que a gente trazia. E o pensamento kardeciano acabou sendo escanteado. E nós passamos a pregar Kardec com o nosso óculos, e não com o óculos dele. E é por isso que a gente, quando está numa situação extremamente desconfortável na nossa vida, que está exigindo que a gente aplique o evangelho no dia a dia, esse tal de evangelho que também passou a ser uma coisa muito distante, a gente não pensa nas lições do evangelho quando a gente está no ônibus, quando a gente está na fila do mercado, quando eu gosto de brincar de uma forma muito respeitosa, né? Quando uma pessoa cria uma situação que faz com que o peito doa, né? A tal da mágoa e tal, aí eu brinco. Senhor, o senhor pode atender agora? É que, assim, sabe a Delfa, lá do Rio, lá do centro?
Pois é, que a gente estava lá conversando e ela estava assim, eu acho que ela está num momento nervoso, o neto dela, né, deve estar incomodando muito, e ela falou uma coisa que eu fiquei doído, sabe? O que é que o senhor me diz? Ah, o que é que o evangelho diz para mim? Ele diz que eu tenho que ser compreensivo. Ah, então é isso que eu tenho que fazer? Compreender, é? Ah, tá. Tá bom, senhor. Mas como é que a gente faz isso? Fazer igual o senhor fez quando Judas traiu o senhor? Quando Pedro negou o senhor? Quando todo mundo deixou o senhor... Tá bom, senhor. Eu já entendi. Tá. Então, eu brinco dessa forma, né? Porque aí, veja, o evangelho, ele ganha vida, ele faz parte do nosso dia a dia. E se nós estamos aqui para aprender, aí agora sim, entrando no tema aqui, a gente precisar fazer essa introdução para entender por que a gente tem que estudar isso aqui, por que a gente tem que trazer isso para o dia a dia. Porque, pessoal, nós trouxemos a ideia de que eu vou pagar no fogo do inferno, quer dizer, no sofrimento eterno, as transgressões que eu cometi contra Deus. Essa é a nossa ideia, essa é a base do nosso raciocínio. Então, quando a gente lê a ideia de reencarnação, que eu devia ter vindo aqui e falhei, mas eu não paro para pensar, peraí, eu falhei, qual foi a falha? Eu simplesmente falhei. E agora, na próxima, eu vou ter que pagar, então eu tenho que sofrer. Aí eu acho que é sofrendo que eu resolvo o que eu fiz de errado. E aí, se eu volto ao ponto, não é isso que a doutrina ensina. Porque, raciocina comigo, só um tiquinho, pessoal, só um tiquinho. Eu sou espírito de terceira ordem, e eu até comento que eu sou de terceira ordem bem ralezão. Então, qual é a chance de eu acertar? Aí Deus diz assim, olha, você tem que encarnar porque você vai passar pelas experiências, né, pelas provas, aí são as experiências, de aprender a ter tolerância. Tá certo? E eu, tá bom, senhor. Tolerância? Eu não sou tolerante, não. Meu filho, olha o que você fez nas últimas, filho. Você tem PhD em intolerância, filho. Então, você vai lá para... Eu escolhi algumas situações para você passar e escolhi alguns instrumentos. Vamos chamar de professores. Essas pessoas, elas vão criar situações para que a sua intolerância aflore e você possa exercitar tolerância. Então, elas vão fazer a sua intolerância aparecer para que você possa trabalhar essa intolerância quando aparecer. E, olha, não fique chateado com elas não, porque foi eu que escolhi. Tá bom, senhor. O senhor pode dizer quem é? Melhor não saber, tá? Mas eu vou te dizer, tem um negócio chamado grupo do WhatsApp da família, que alguns vão estar lá. Tem o grupo do WhatsApp do trabalho, que também outros vão estar lá. Então, é o único spoiler que eu posso te dar. Ah, e para não dizer que eu não te dei dicas, você vai ser espírita e você vai ser presidente do centro espírita, tá certo? Então, os que não tiverem no grupo do WhatsApp da família, o que não tiver no grupo do WhatsApp do trabalho, vão estar todos no centro espírita. Tá bom, filho? Não, pai, pode deixar. Eu vou lá e resolvo. E aí eu reencarno. Pessoal, vai lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 248, escolha das provas. Se o que eu estou falando aqui não bater com o que está lá, apesar que eu estou falando de um jeito descontraído, se o que eu estou falando não bater com o que está lá, vocês podem reclamar, tá? Mas se o que eu estou falando bate com o que está nessas questões de escolha das provas, aí vocês vão entender. Ah, vida boa. Mas vamos lá. O que acontece? Eu reencarno. E a vida coloca as pessoas mais fora da casinha. Eu até brinco, Deus vai buscar, não no quinto dos infernos, é no 18º, no 29º, no 45º, né? Pega aquelas pessoas que, olha, Senhor do céu, o senhor não quer de volta? Mas você não tem o que fazer, ou porque estão dentro da família, ou é porque é teu chefe, é teu subordinado, é teu vizinho, né? É o dirigente do centro espírita, é o coordenador do grupo mediúnico, que você lutou tanto para poder estar lá, estudou tanto para poder estar no grupo mediúnico, aí você descobre que é aquela criatura, né? E essas pessoas, elas vão fazer você
despertar todo o seu potencial de intolerância. Peraí, o que você tem que fazer? Ser tolerante. Tá, mas eu não sou. Então, qual a chance de eu falhar nesse processo? 100%, porque eu não sou tolerante. Mas se eu quiser ser, eu posso aproveitar todas as experiências. Então, quando é que eu falho? Quando eu termino a encarnação e não fui tolerante. Então, quer dizer que a falha não é quando eu fui mal educado, eu perdi a paciência, eu falei o que não devia. Não, isso é efeito. É o efeito da sua não tolerância. Quais as consequências disso? Então, vamos imaginar que eu um dia perdi a paciência com a Delfa, né? E ela ficou tão nervosa com o meu desacato, a minha falta de respeito para com ela, porque ela pisou no meu calo de intolerante, e eu disse um desaforo que ela ficou tão desorientada, saiu do centro, bateu o carro, ficou no prejuízo, ainda foi parar no hospital, não tinha plano de saúde. Viu a loucura? Isso é consequência da minha escolha. Porque eu podia ter escolhido exercitar a tolerância. Exercitar. Por isso que os espíritos dizem que reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz em ser melhor. Esse é o esforço. Porque eu não consigo ainda. Mas eu preciso me esforçar para exercitar. Aí eu morri. Lá no projeto tinha assim, 5.384 experiências de tolerância. Quantas eu fiz? 2. As outras 5.000 e tantas. Então, é uma encarnação que eu falhei. E a gente fica preocupado com o fato. Porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Pessoal, você fez porque você é assim. Então, nós passamos a olhar muito para o fato e não olhamos para quem nós somos. E é por isso que a gente passa tempo e não mudamos. E quem participa de reunião mediúnica sabe. Um amigo disse assim, eu comentei isso numa palestra, né? Que 30 anos de reunião mediúnica, os espíritos, quando vêm terminar, não importa se é a mentora, se é o mentor, se é o assistente, se é o vigia da reunião, quando eles vêm falar, eles falam praticamente a mesma coisa. Minha gente, pelo amor de Deus. Aí eles faz 35 anos que eu escuto isso. Eu digo, minha nossa senhora, você quer mais quantos anos? E aí a gente, mas eu estou me esforçando para não fazer. Mas e aqui dentro? Aí eu morri. Quais as consequências destas minhas falhas? Qual a responsabilidade que eu tenho sobre os efeitos das minhas falhas? Com esse raciocínio, eu paro de olhar para o fato e eu começo a olhar para a escolha. Porque a escolha determina quem eu sou. A escolha determina a minha imperfeição, que é intolerante. Eu escolhi a intolerância e não escolher a tolerância. E olha que eu nem falei de paciência, viu, pessoal? Então, quem já está lutando com paciência, bota as mãos para o céu, já evoluiu. Quem ainda está lutando com tolerância, ainda vem o curso de paciência. Percebem, pessoal? Isso muda completamente o raciocínio. E aí, nesse capítulo 8 do livro Céu e Inferno, né, da primeira edição, a gente tem uma série, são 25 artigos, que sintetizam o que seria uma ideia de causa e efeito em relação à justiça divina entre a gente. Kardec coloca assim, o Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, sobre o espírito, chegava para Kardec e dizia assim, olha, deixa eu te contar como é que está a minha vida. Aí Kardec, me conte, como é que você está aí, tal. Mas você fez tal coisa, né? Isso é por isso que está assim. Aí Kardec começou a analisar que não era fato, era fato, consciência. Aí a consciência já existia antes do fato. O problema era a consciência e não o fato. E aí eu vou pegar, são 25, mas em função do tempo, eu vou pegar só alguns, pessoal, para vocês verem que esses artigos, vamos chamar de artigos, que ele apresenta como uma lei, né? A lei, assim,
qual os efeitos, né? É tanto que numa tradução seguinte, o pessoal que fez a tradução colocou assim, Código Penal da Vida Futura. Colocado dessa forma, assim, de uma forma pedagógica, não tem nessa primeira edição, aí o pessoal colocou depois. Olha só, artigo 1º, os primeiros são fantásticos. A alma ou espírito, então não importa se você está encarnado ou desencarnado, que Kardec chamava de alma, na maioria dos textos, na maioria, o espírito encarnado, tanto que no livro dos espíritos em que se torna o espírito depois, em que se torna a alma depois da morte, aí volta a ser espírito, né? Então a alma é uma condição que a gente assume quando encarna, e espírito é no geralzão. Então a alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela, a alma ou espírito, não se despojou durante a vida corporal. A gente vem para cá para passar por essas experiências, aí eu evoluo. Se eu aqui, nas 5.000, no exemplo que eu dei, 5.000 experiências envolvendo tolerância, eu tivesse sido tolerante, as primeiras ia ser meio devagar, depois eu ia fazendo, depois eu ia percebendo que isso faz bem para a consciência, a gente dorme com a cabeça tranquila de noite, e eu vou fazendo, e quando chegou nas últimas, eu já estava fazendo todas elas, e achando bom e feliz, e dizendo, olha que o negócio está até legal, né? Então, eu mudei, eu transformei. Então, eu não tenho o sofrimento causado, o sofrimento advindo por carregar essa imperfeição. Sabe, olha a diferença do raciocínio. A alma, o espírito, sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela, a alma, não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de depuração ou de suas imperfeições. Então, não é pelo que você fez, porque Deus sabe que eu ainda sou intolerante. Então, ele sabe que a chance dele colocar uma experiência para mim e eu, no começo, ser intolerante é muito grande. Só que aí, quando eu reencarnei, por exemplo, tem alguns mecanismos que vão favorecer que, cada vez que eu seja intolerante, mais eu me incomodo com aquilo. Por exemplo, a tal da mediunidade. Aí eu vou para a reunião mediúnica, estou lá dando comunicação, que é assim que a gente fala, a um espírito que está sofrendo no mundo espiritual porque é intolerante. E aí, quando eu chego em casa, eu paro, vixe Maria, aquele Zequinha lá, aquele espírito lá, ele está daquele jeito, olha o ódio que ele está carregando, olha o sofrimento desse espírito, simplesmente porque ele não quis perdoar por intolerância. Aí eu paro. Senhor, você pode falar agora? O senhor viu, né? O Zequinha lá? Quer dizer que se eu não mudar agora, pode ser eu depois dando comunicação lá no centro? É por isso que o senhor botou aquela pessoa na minha vida para pisar no meu calo? Poxa, eu podia ter pegado um professor mais suave, né? Ah, é que eu sou muito cabeça dura, então tem que ser esse professor. Ah, tá bom, entendi. Tá bom, valeu, obrigado. Olha como muda o nosso raciocínio. E olha como fica leve. E todo o ensino do evangelho passa a ter um sentido. E aí a gente entende por que o pessoal lá no começo ia para a fogueira rindo. Porque agora eu vou para... Quando chega o desafio da intolerância, pegando esse exemplo que eu estou usando hoje, quando termina, olha, tá uma coisa tão leve aqui. Você vai fazer sua prece de noite, assim, Senhor, hoje fulaninho estava... Mas o senhor viu que eu não respondi. Ficou fervendo aqui. O senhor sabe, eu não vou mentir para o senhor. Ferveu, mas eu não falei. E vai chegar um ponto que nem ferve mais. Nem ferve mais. E aí eu sei que tem muita gente aqui que está ouvindo que já deve ter visto aquela história. A pessoa chegou para ela e diz assim, tu é espírita, né? É preciso o quê para ser espírita? Tá. Por quê? É porque tu antigamente era tão chato. E eu vi que depois que você começou a ler esses negócios, fala negócio de passe e tal, você mudou tanto. E eu tô numa situação tão ruim, cara. Aí eu queria ver também. Sei que vocês já viram isso. Segundo, sendo
todos os espíritos perfectíveis. O perfectivo é capaz de se tornar perfeito. Então, hoje eu sou um espírito terceira ordem bem ralezão, mas se eu fizer o que Jesus ensinou, lembra aqui, modelo? Talvez nessa encarnação eu melhore um pouquinho. Aí vem a próxima, vem a seguinte, e eu me submeto aos processos pedagógicos. Quanto mais eu me submeter por vontade e vontade esclarecida, que é o que a doutrina espírita nos oferece, que é a fé raciocinada, mais rápido eu avanço. E mais rápido eu avançando, mais fácil o sofrimento deixa de existir. E veja, os espíritos superiores, que se a gente pegar na literatura, eles tiveram vidas, a maioria deles, muito sofridas, perante o olhar do mundo material. Então, não é que a evolução me impedirá ou tirará da minha história os sofrimentos do mundo material, mas eu não viverei essas experiências como sofrimentos, e sim as lições da vida necessárias para ser exemplo, para o crescimento e assim sucessivamente. Pessoal, muda completamente figura. Essa é a magia. Não. Esse é o efeito que a doutrina espírita faz nas nossas vidas. É o esclarecimento que consola. E aí nós nos entregamos nos processos pedagógicos, né, com esse olhar de Senhor, vamos que vamos. Terceiro artigo. A felicidade perfeita, sendo todos, o segundo, não terminei o segundo, sendo todos os espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, que diz que todos chegaremos à perfeição no processo encarnatório e reencarnatório, trazem, sendo todos os espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, trazem os espíritos, eu, você, nós trazemos, em nós, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura. E os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Aí, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, e também no segundo, né, nós vamos descobrir que felicidade é cumprir, é viver, é aplicar a lei divina em si, viver. E infelicidade só existe quando nós não fazemos isso. Resposta da questão 614. Terceiro, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento. Da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos. Onde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão. Isso aqui é matemática, pessoal. Sabe a ideia de razão e proporção? Está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Então, veja, é uma coisa racional, pessoal, uma coisa lógica. E para finalizar, só dando um pulo, eu vou para o parágrafo 8º, o artigo 8º, que diz assim, poxa, Enzio, então, você está dizendo, um espírito de terceira ordem, ralezão, lá do começo, né, do processo na condição humana, errando para danado ainda. Então, quanto tempo vai durar isso? Os efeitos, por exemplo, você errou, e aí tem as consequências da sua escolha. Então, lá, o exemplo que eu dei, a Delfa teve uma série de situações que, em função da minha escolha equivocada, do meu orgulho, né, que me torna intolerante, eu sou responsável por isso. Por esses efeitos do desequilíbrio da Delfa. Né? E o que é o castigo? O castigo, pessoal, são os efeitos que essa minha escolha traz. Então, veja, castigo e punição são as consequências. Então, não é a ideia de punitivo, de castigo, agora você vai passar por isso. Não, porque na hora que a ficha cair, que o Wi-Fi conectar, que eu olhar assim, meu Deus do céu, o que é que eu fiz com a Delfa? O que é que eu fiz com ela? Olha a situação que ela... E a culpa é minha, a responsabilidade é minha. E em doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, culpa é sinônimo de responsabilidade. O que é que eu preciso fazer? Não é a vida que vai me impor para que eu faça. Porque se eu já errei uma vez e a vida me põe para fazer de novo,
eu vou errar de novo enquanto eu não tiver essa clareza, essa autonomia da consciência para poder trabalhar com isso. E aí, finalizando, parágrafo 8º. Eu vou pegar, ele é longo, né? Eu vou pegar só o comecinho ali, o primeiro parágrafo. A duração do castigo, quer dizer, do efeito das minhas escolhas, está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Quando é que eu me aperfeiçoo? No caso do exemplo que eu falei, quando eu me torno tolerante. Aperfeiçoei dentro daquela experiência. Vocês perceberam que uma experiência pode durar várias encarnações? Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele, que é a ideia dos castigos eternos. O que Deus exige, preste atenção. Por isso aqui é o ponto de conclusão da nossa reflexão de hoje. E aí eu peço que se faça a leitura do texto. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Só que arrependimento, pessoal, é diferente de remorso. Remorso, quando você se dá conta que fez produto para usar na horta e arruma um culpado. Arrependimento, quando você descobre que fez um produto para a horta e pergunta, Senhor, o que quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor diz assim, entra no teu quarto, que lá eu vou dizer o que você tem que fazer. É entre eu e você. Aí você tem que desenvolver essa que eu estava falando, que é essa intimidade de conversar com Jesus nessa forma de ensinamento vivo. Não é outro mundo, é aqui. E aí o texto, esse parágrafo. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação, que é se submeter ao processo pedagógico, e a reparação, que é corrigir. Se você agiu com intolerância, se eu agir com intolerância com a Delfa, como é que eu reparo? Sendo tolerante com ela. E se por acaso a Delfa desencarnou? A vida vai colocar outra Delfa no seu caminho para que você exercite a tolerância. O problema é que a próxima Delfa vai vir mais brava do que ela. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Então, pessoal, olha só, o pensamento kardeciano, o pensamento da doutrina espírita, somente está no Livro dos Espíritos, não tem todas as definições, são muito claros. E aí a gente tem que mudar, e nós temos que fazer aquilo que eu não fiz no começo. Eu mudar o meu jeito de entender e adotar essa proposta que Kardec nos traz, que a doutrina espírita nos traz. Aí olhar para os efeitos das minhas escolhas, não como um castigo que Deus está me pondo. Não. É um processo, é novamente um processo para que eu aprenda. Olha quanto amor Deus nos tem. Ele monta tudo de novo para que eu... E de novo, e de novo, e de novo... para que eu cresça, para que eu chegue à perfeição. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Todo esse amor, tudo isso, toda essa organização, só para a gente. E nós brigamos, nós reclamamos. Para com isso. Vamos estudar e vamos aplicar. Vamos viver isso. E vivendo isso, seremos felizes, mesmo quando as experiências são bem difíceis, aos olhos daquele que ainda não desenvolveu espiritualidade. Obrigado, pessoal. Um cheiro no coração, como se diz lá na minha terra. Um abração. Né? Agradeço profundamente a oportunidade. Já deixo aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos. E que possamos, no próximo ano, ter mais momentos de estudo como esse. Tudo bem, Edson? Obrigado pelo carinho, pela atenção. E sempre... ao convite, você está pronto a nos atender. Assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos por esses momentos felizes que aqui passamos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos pelo dia que tivemos, pelos irmãos encarnados e desencarnados, que o Senhor convidou ao nosso coração. Que possam eles, Senhor, serem encaminhados ao caminho do bem e ao caminho da luz. E aproveitando esse momento tão íntimo, pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração,
não esquecendo daqueles que, em algum momento, que eu utilizei mal o meu livre-arbítrio e os prejudiquei, nessa ou outra existência, e posso chegar até eles, meu pedido sincero de perdão. Assim, obrigado aos espíritos amigos que nos auxiliaram e nos ampararam, a Zilda Gama, diretora e mentora de nossa casa, e a todos os companheiros que participaram junto de nós nesta noite conosco. E, acima de tudo, o nosso companheiro Enzio, que nos deu esse carinho com essa mensagem. Muito obrigado, que assim seja. Um abraço, Enzio. Até a próxima oportunidade.